um podcast na Kombi, hoje celebrando o amor, celebrando o casamento, e eu estou aqui ao lado de uma pessoa que entende muito disso, porque já foram muitos casamentos, né, André? Muitos casamentos. Pois é, e você vai ficar sabendo um pouquinho Tem da muita história, coisa. porque tem muita coisa, mas vai valer a pena, não vai? Muito, gente, tô muito feliz, obrigado pelo carinho, tô muito ansioso. É isso aí, coloca o seu cinto e embarca aqui com a gente. Vem. Mais um podcast na Kombi, e é especial para você que tá aí apaixonado, gamadinho em alguém, porque hoje nós estamos com alguém que entende de amor, ou celebra o amor Sim. quase todos os dias, que é o André Félix, que é um celebrante que celebra casamentos, né? Aí você fica, como assim? O que ele é? Vamos saber agora. André, primeiro eu quero agradecer você por estar aqui na nossa humilde Kombi e poder abrir o seu coração, contar histórias aí pra gente, pra quem tá lá em casa. E eu sei que vai ser muito emocionante. Aí eu que agradeço o carinho, tá nessa Kombi super charmosa e famosa, então é um prazer enorme. Ah, então tá bom. Então vamos começar. Vamos lá. De onde vem essa ideia de querer casar tantas pessoas? O que é um celebrante? Porque você tem como uma profissão também o juiz de paz e o celebrante. Explica pro pessoal aí de casa. O que é um, o que é o outro e como que reúne essa história toda? Bom, vamos lá. Essa história começou há 14 anos, mais precisamente lá em 2010, quando minha irmã chegou em casa. Eu trabalhava em uma empresa na área comercial. E minha irmã chegou em casa comentando que os amigos da igreja estavam organizando um casamento para um casal de amigos. E estava praticamente tudo preparado, mas precisava que alguém fizesse a cerimônia. E conversando entre eles, cogitaram meu nome, né? Pelo fato de ser desinibido, fazer bastante amizade. Você sempre falou bem? Eu sempre gostei dessa parte, sempre gostei de falar, de comunicar, sempre gostei disso. E chamou a atenção deles. Olha, por que não chamamos o André? Aí ela veio conversar comigo e eu deixei ela literalmente falando. Eu falei, não, jamais, eu não sei nem o que é isso. Mas eu sempre fui muito curioso. Aí eu fui na internet ver o que era cerimônia de casamento. Aí entrei na internet, fui pesquisar cerimônias, assisti alguns vídeos. Aí analisei aquilo, falei, acho que eu consigo fazer isso. Aí eu falei pra ela, eu vou fazer sim. Faltavam uns 15 dias mais ou menos. Aí criei um texto. Chegando nesse dia, coloquei um terno e cheguei lá no espaço já me achando celebrante. Realizei essa, que seria a minha primeira cerimônia. Quando terminei a cerimônia, a irmã da noiva estava de casamento marcado. E ela veio comentar comigo. Nossa, André, não sabia que você fazia isso. Aí eu falei assim, nem eu. Nem eu, pois é. Você faz o meu também? Eu falei, faço. Quando eu fiz o dela, que foi o meu segundo, terminou a cerimônia e um casal me procurou, querendo saber quanto que eu cobrava. Eu falei, nossa, mas como assim? Aí despertou, né, interesse e percebendo que poderia virar de fato uma profissão. Na época você nem imaginava que as pessoas faziam isso profissionalmente? Jamais, nem passava pela minha mente. Então cobrei ali um valorzinho bem simbólico e fui fazer o dele. E aí um me chama aqui, outro me chama ali, e começaram alguns casais me chamarem, até por conta do relacionamento na igreja e tudo mais. E passado um tempo, continuava numa empresa trabalhando ainda, mas chegou um tempo, creio que uns 4 anos mais ou menos, a agenda tomou uma proporção muito maior do que eu imaginava. E você continuava trabalhando? Continuava trabalhando na empresa e fazendo os casamentos nos finais de semana. Mas chegou um ponto que eu fui obrigado a escolher. Ou continuava na empresa e parava com as cerimônias, ou escolhia as cerimônias e saía da empresa. E algo que eu me apaixonei por essa profissão, me encontrei nessa profissão, e eu digo hoje que eu fui escolhido por Deus para celebrar casamentos. E resolvi então sair da empresa. Saí da empresa e entrei de cabeça no mundo de cerimônias. E de lá para cá eu faço só isso da minha vida. Eu só celebro casamentos.
Tanto que há pouco tempo eu celebrava festa de 15 anos, evento corporativo, e hoje estou focado somente em casamentos. Você tem ideia de quantos casamentos você já fez? Olha, passa de 1.500 fácil, fácil. Nossa. Porque o ano passado eu contei um ano inteiro, deu, se eu não me engano, 217. Né? Então, fora os casamentos que eu realizo no cartório, que são muitos. Né? Aí nessa função de celebrante, né, que muitos conhecem como cerimonialista, mas é celebrante, contando histórias e vivenciando momentos, me apaixonei por isso. Me apaixonei e um certo dia eu estava a caminho de um casamento, isso me marcou muito a minha história, porque eu criava um texto com a história do casal, fazia a capa com a foto deles, ou seja, eu fazia leitura na cerimônia, né? E um dia eu estava indo para São Roque. No meio do caminho eu percebi que eu havia deixado em casa, esquecido em casa, o texto que eu havia escrito. E se eu voltasse, eu chegaria atrasado. Foi então que eu decidi ir com a cara e a coragem e realizar a cerimônia sem texto. E até ali foi a cerimônia que eu mais recebi elogio, de todas que eu havia feito. E aí me despertou aquela curiosidade de conhecer um pouco mais o meu potencial. E dali para frente eu passei a não usar mais texto pronto. Eu acho que esse é o meu diferencial hoje, né? Porque eu de fato celebro. Eu não vou contar ler um texto. Então eu celebro de fato aquele momento com o casal. Eu vou chorar com o casal, vou emocionar com o casal, sorrir com o casal. Então torna aquele momento muito leve, muito agradável. Além de... É como se você narrasse uma história ali, né? É exatamente isso. Eles me passam a história deles e eu vou naquele momento transferir o que eu entendi da história com o meu jeito de contar a história. Ou seja, eu tenho uma responsabilidade de fazer com que eles se emocionem com a própria história que eles já conhecem, da minha forma sendo contada. Você tem a sensação que as pessoas não param para perceber sua própria história? A impressão que a gente tem é que quanto a nossa história na boca de outra pessoa, ela é muito mais emocionante, mas você fala, poxa, mas é a minha história, parece que eu não valorizo a minha história. É exatamente isso. É exatamente isso que acontece. Porque na hora da celebração, até eles se assustam, eles se surpreendem. Nossa, mas isso, nossa, aquilo. E eles acabam revivendo momentos que talvez estava esquecido, estava lá atrás, e eles acabam revivendo tudo aquilo num momento só. Então é de emoção, descontração, tudo junto. Então aquele sentimento acaba se aflorando ainda mais. E o que deixa o casamento um momento mais leve, né? Porque normalmente quando ele é feito numa questão dentro de uma igreja, né, por uma autoridade religiosa, parece que é tudo assim muito certinho, é muita liturgia, muito quadradinha, e aí não tem muito a cara do casal, né? Até porque, como é na igreja, tem que seguir aquela liturgia, tem os sermões, e é bem diferente de uma celebração de casamento. E eu até comento com os casais, eu não dou sermão a vocês. Querem sermão? Vão na igreja de domingo, não é comigo. Então eu sempre foco nisso. Tem até um bordão que eu sempre uso. Eu celebro o melhor dos sentimentos. Eu celebro o amor entre os casais. Então a minha fala durante a cerimônia é voltada a esse sentimento, voltada ao amor deles. Então, cultive o sentimento, se ame de diversas formas, além de contar a história. Então torna um momento muito agradável, muito gostoso. E essa questão de contar a história, eu personalizo a cerimônia, né? Então cada cerimônia ela é única. Ela é única porque tem a história do casal. E para mim, cada casamento tem que ter a identidade do casal. Não a minha como celebrante, mas a identidade daquele casal que está se casando. Mas de onde vem tanta inspiração? Porque vamos pensar que tantos casamentos, por mais que as histórias sejam diferentes, você tem que ter muita inspiração, gente. Bom, aí já tem um detalhe muito especial. Muito especial. Porque antes de começar qualquer cerimônia, antes de começar toda a cerimônia, eu peço a Deus que me ajude. Eu peço a Deus que me use de alguma forma, porque naquele momento da cerimônia de casamento é uma união de duas famílias, né?
Então, é óbvio que é a bênção de Deus estar ali. Então, peço que Deus me use. E eu tenho visto inúmeras coisas. Inclusive, aproveitando essa tua fala, eu fiz uma postagem ontem, porque eu fiz um casamento no final de semana que, durante a cerimônia, eu não tinha nada programado. E essa noiva, ela tem uma irmã, inclusive eu fiz o casamento dela também, e essa irmã está gestante. E eu resolvi, do nada, assim, celebrando, no final da cerimônia eu resolvi pedir para que a irmã dela, gestante, subisse no altar e abraçasse a irmã dela que estava se casando. Porque além de irmãs, elas tinham uma ligação muito forte de amizade, de infância, de tantas coisas que elas já estavam vivendo, já tinham vivenciados. E ontem ela fez uma postagem que eu não sabia, que a irmã dela, além de ter uma promessa de Deus de ter um filho, mas os médicos desenganaram ela, não poderia ter filho. Nossa! E ela estava gestante e a ligação delas era muito forte. E naquele momento elas choraram muito, porque foi algo surreal que aconteceu. Então eu percebo que é Deus me usando de alguma forma. E eu só tenho que agradecer a Deus. O tempo todo, toda a cerimônia, eu termino a cerimônia, eu agradeço a Deus porque Ele tem me ajudado. E teve algum casamento, assim, inusitado, assim, que você fala assim, gente, ou alguma coisa fora da curva? Fora da curva? Já teve noiva que entrou de vestido vermelho, Meu Deus. noiva de casar de vermelho, já teve casamento surpresa, onde o noivo montou tudo, um casamento surpresa pra noiva. Ela ficou com a cara desse tamanho, não gostou nem um pouquinho, todo mundo achava que ela ia amar, ela não gostou. E eu fico com aquela cara assim, poxa, o que eu tô fazendo aqui? Mas, fazer o quê, né? Já teve ao contrário também, já fiz outro casamento surpresa também, que a noiva amou a beça, era tudo que ela queria. Então, eu participo de momentos felizes, então eu vivo momentos felizes. Pra mim não é um trabalho, né? Eu apenas vivo momentos felizes com os casais, vivenciando inúmeras histórias, incríveis histórias, história não só de casal, mas de superação. Eu já fiz um casamento que o noivo estava desenganado pela medicina, com metástase, à beira da morte, e Deus virou a vida dele de uma forma, restaurou ele, aí ele resolveu casar. Ele morava junto, resolveu casar e a cerimônia foi aquela emoção infinita. Eu imagino. Então, são histórias, eu vivencio histórias, né? Eu vivencio histórias de amor, de cumplicidade, de união, histórias de união de famílias, que muitas vezes ali, cada um no seu canto, mas na cerimônia mesmo eles se unem. Já fiz cerimônia que tinha um casal de convidados que estavam prestes a divorciar, e na cerimônia eles se reconciliaram e vieram falar comigo. Então tem inúmeras coisas que acontecem, que muitas ficam até nos bastidores, a gente acaba não sabendo, né? Mas eu me sinto um privilegiado e, como a noiva comentou ontem, um enviado por Deus. Sim. Com certeza. Para fazer esse tipo de trabalho. Com certeza. E a sua profissão de juiz de paz, né? Explica um pouquinho pro pessoal o que é, como que funciona. Porque fala assim, olha, eu vi ele lá no cartório. Muito bem. Então, eu já celebrando casamentos, surgiu a oportunidade, né, e o desejo de me tornar um juiz de paz. Juiz de paz, para quem não sabe, ele é um profissional nomeado pela Secretaria de Justiça ou pelo Tribunal de Justiça, dependendo do estado. E ele é nomeado pelo tribunal ou secretaria para realizar casamentos em um cartório específico. Então ele é uma autoridade representante do estado para cumprir aquele ato civil que é o casamento. Então eu fui nomeado em 2018. Hoje eu sou o juiz mais novo de idade em exercício no estado inteiro. Nossa. Então no estado de São Paulo eu sou o juiz mais novo de idade exercitando. Então eu fui nomeado por o cartório Jardim Silveira, aqui em Barueri, onde já estou há 5 anos celebrando casamentos lá. Então Muitos, né? Quantos casamentos normalmente tem por sábado? Em média 15. Então, nossa, 10, o povo tá 15, casando 10, mesmo, 15. né? Se casam. Semana passada foram poucos, foram 8. No próximo final de semana são 4. Mas a média mesmo são aí 15 a média. Isso tem que acontecer até o meio-dia. Meio-dia o cartório fecha. Entrando e saindo, entrando e saindo. Agora o diferencial é que mesmo no cartório, mesmo casamento civil no cartório,
não deixa de ter emoção. Sim. Porque é um casamento, né? É muito mais do que assinar um documento ali. E muitas vezes, sempre comento isso, que muitas vezes tem casais que chegam lá que não tem oportunidade de fazer uma festa. Não vai ter uma celebração, uma cerimônia personalizada, e é o grande dia deles. Então, mesmo rápido ali, eu consigo ainda falar algumas palavras de emoção, trazendo emoção para aquele momento, né? Tem muitos cartórios que não fazem nem a troca das alianças. E lá nós fazemos questão disso. Eu faço a troca das alianças, eu deixo eles fazerem os votos, um para o outro, então torna um momento muito agradável. Já tivemos várias vezes de casais que eram de outra comarca, mas pediram para que alterasse para aquele cartório, pediram para mudar de cartório por conta do juiz. Isso é muito gratificante. Sim. Isso é muito gratificante. Você fazer um trabalho e as pessoas quererem você para executar aquele trabalho, né? Sim. No dia que você estava lá mesmo, aconteceu isso. Eu lembro que subiu uma pessoa antes do casamento dela acontecer. A noiva pediu para uma pessoa subir na sala de casamento para ver quem era o juiz que estava lá. Porque normalmente cartório tem 2 juízes, né? Sim. Então aí que ela chegou lá, olhou assim, não é ele tá aqui, ele tá aqui. Olha só. Então isso é muito gratificante, isso é muito gostoso. Então eu sou nomeado pelo Tribunal de Justiça para realizar casamentos de uma forma muito gostosa, porque eu amo o que eu faço. E assim, né? É um momento especial e não deixa de ter suas formalidades. Exatamente, tem que ter a formalidade. Esse tempo atrás a gente viu um videozinho que viralizou no TikTok, que é aquele momento lá que o noivo quis brincar, falou, não! Aí eu falei, então tá bom, então não vai casar. Não, eu tava brincando, não. Por quê? Por mais que seja um juiz de paz todo elegante, todo simpático... Obrigado pelo carinho. Mas existem as formalidades. Exatamente. E às vezes as pessoas não entendem isso, né? É que na verdade, no Brasil, muitas coisas não são faladas, né? As pessoas não têm muito acesso. Aliás, hoje tem internet aí, mas não tem um acesso mais abrangente das leis, das normas, né? Por mais que eu esteja lá celebrando o amor dos casais, eu sou representante da lei, sou representante do Estado, então eu estou lá para cumprir uma lei, e leis têm as suas regras. Sim. Né? Então, isso acontece mesmo. Se o casal chegar lá, um deles falar não, é não, não é não e pronto. Né? Então a resposta vai para você, dica aí para noivo e noiva, a resposta é uma só, sim, ponto. Senão não você vai perder dinheiro, hein? Não é nem que negócio, eu aceito, eu quero. Não, é sim. Sim, ponto. Não tem outra resposta. Ou é sim ou é não. Exatamente. Falar não, não tem. Pronto. Por quê? Porque essa pergunta ela é feita em nome do Estado. E você tem que responder coerente. Né? Então, aquele fato... então, detalhe. A partir do momento, isso é uma regra. A partir do momento que eu fiz a pergunta e um deles respondeu que é não, eu sou obrigado a cancelar o casamento. Não é porque o juiz quis cancelar, ele é obrigado. Ele é obrigado a cancelar e o casal, por sua vez, não pode casar num prazo de menos de 72 horas. Então ele vai ter que dar entrada novamente, fazer todo o processo novamente, porque ele estava com dúvida. Eu não sei se é brincadeira ou não. Sim. Né? Então isso pode gerar uma dúvida, tanto para mim quanto para ele. E se ele está casando forçado ou ela casando forçada? Eu não sei. Né? Então isso é uma regra. Uma regra. E às vezes as pessoas acham que era só uma brincadeirinha. E não pois é. Não é. Não é. A gente pode brincar em qualquer outro momento. Qualquer outro momento. Né? Eu inicio a cerimônia lá, eu brinco com os casais, mas nesse momento exclusivo, que é o ato civil, não tem brincadeira. E não é uma polêmica, não é querer polemizar, não. É porque existem a regra e se eu não cumprir, e a formalidade. Eu vou ser sancionado. Se eu não cumprir a regra, aí quem vai sofrer as penalidades sou eu. Já aconteceu com você? De alguém falar não? Não, nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Nenhuma Graças a Deus, nunca aconteceu. Alguém já desmaiou? Num casamento civil, no cartório não, mas em celebração já. Mas acho que porque estava muito quente, talvez, já desmaiou sim. Mas no cartório já aconteceu de pessoas chegarem de bermuda, que não pode entrar, de camiseta regata, de chinelo, de óculos escuro, de chapéu, né, ou boné, e não pode entrar na sala de casamento, a não ser que tire. Né? Houve uma ocasião que o pai do noivo, que também era testemunha, estava de óculos escuro. E eu gentilmente pedi para que ele tirasse o óculos escuro,
Ele falou que não ia tirar, que eu também estava usando óculos. Aí eu olhei e falei, mas meu óculos não é escuro, né? Ainda brinquei com ele na hora ali, eu fui tudo simpático na hora. E ele redutível, que não ia tirar o óculos escuro. Eu falei, então tá bom, a gente não vai ter casamento. Simples assim. E aí? Aí ele tirou o óculos. Porque a regra não é minha. Mas ele, a regra o não é povo minha, cria um gente. climão à toa também. Cria, Regra, pronto. gente, é regra. E as pessoas têm que entender que as regras foram feitas para serem cumpridas. E se eu não seguir aquela regra, aí eu vou pagar o pato depois? Por quê? Não, e outra, né? Se você se submete aí no cartório marcar um casamento, você está concordando com as regras. Sim, exatamente. Já houve caso que tinha uma pessoa de óculos escuro, mas que estava com conjuntivite. Falei, pai, é diferente. Ele me avisou, é outra situação. Sim. Né? Mas acho que no geral, cada um cumprir a sua regra, dá tudo certinho. Ninguém sai perdendo. É verdade. Né? Agora, você se casou. Quanto tempo? Vou fazer agora em abril 11 anos. 11 anos. 11 anos de casado. E como é que foi a celebração do seu casamento? Espero que ela não esteja assistindo. Ela vai assistir. Ai, ai. Se essa celebrante estiver me assistindo, ela vai me pegar depois. Eu me casei na Bahia. Então, na época, até por conta de condições, essas coisas todas, então eu estava construindo a minha casa aqui e a minha, então, noiva estava resolvendo as coisas de festa lá, então ela contratou tudo de lá. Né? E uma pessoa que realizou a cerimônia, ela meio que... Como que eu posso dizer? Ela deixou a religiosidade envolver no casamento, era algo que eu não queria. Né? Então, tirou a essência de uma cerimônia de casamento e ficou parecendo um culto. Então, ela chegou a gritar na cerimônia, né? Então, isso é algo que eu me preocupo muito. Muito, muito, muito. Eu não vejo nenhum problema de pastor realizar casamento. Mas que seja casamento, não seja culto. Cada um tem o seu momento. Sim. Né? Então, tem o momento de culto e tem o momento da celebração do casamento. Mas o meu casamento em si parecia mais um culto do que uma celebração de casamento. Então, eu fiquei muito frustrado, muito frustrado. Em contrapartida, eu levei meu violino, eu sou músico, toco violino, e levei escondido para eu tocar música de entrada da minha então noiva. Quando eu cheguei lá, combinei com os músicos para que nós tocássemos essa música que ela havia escolhido, e eu tocaria com eles. Mas eles tocaram de uma forma assim totalmente diferente da originalidade da música. Meu Deus. E eu conhecia a música original, eles tocaram totalmente diferente. Você tem vontade de meter o violino na cabeça deles? Deu vontade. Então, assim, foi totalmente frustrante. Pra não dizer que acabou por aí, tem um pouco mais. Meu Deus, vai vendo, gente. Por isso que eu digo, gente, eu celebro os casamentos com muito amor, com muito carinho, com muito cuidado, porque eu sei o que é frustração de casamento. Eu passei por isso. Quando nós recebemos o nosso vídeo, era DVD na época, né? Aí nós assistimos o vídeo e a cada minuto era um susto. Nossa, mas muito ruim, muito ruim. Tanto que nós assistimos uma vez, guardamos em uma gaveta, ficou lá durante uns 7 anos. Um dia minha esposa estava arrumando algumas coisas, limpando algumas coisas, resolveu jogar fora. Ou seja, ninguém assistiu. Tão ruim que ficou. E as fotos nós salvamos alguma coisa. Conseguimos salvar alguma coisa. A foto, a edição ajuda, né? Exatamente. Mas assim, nós tivemos muitas frustrações e algo que eu sempre converso com os casais que vêm conversar comigo para escolher muito bem os seus profissionais. Porque não tem como voltar atrás. E é um dia único, né? Exatamente. A gente estava comentando aqui, ninguém casa pensando assim, no meu próximo casamento eu vou fazer melhor. Não, você casa como né? É o seu momento único ali. Inclusive né? teve um caso que aconteceu, eu sempre comento com os casais, é um momento único que não tem mais como voltar atrás. Principalmente do celebrante. Porque uma foto você consegue editar e tudo mais. Mas o celebrante não. Depois que a voz saiu no microfone, já foi. Não tem mais como voltar atrás. Então a responsabilidade de um celebrante é muito grande, né? Houve um caso que a noiva escolheu um espaço lindíssimo ao ar livre. Lindíssimo. Que era o sonho dela. Mas no dia da cerimônia começou a chover. E muito. E ela me ligou desesperada, chorando muito, que estava chovendo e que o casamento dela foi por água abaixo. Ela me perguntando o que ela ia fazer. Eu falei, vai conversar com o dono da chuva. Ora a Deus, aí conversa com ele. E eu fiquei falando o tempo todo, Deus, só tem hoje.
Só tem hoje para realizar o sonho dela. Mas quando estava tudo pronto para começar a cerimônia, a chuva sumiu, o céu azul apareceu e na entrada dela o raio de sol apareceu em cima da cerimônia. Nossa! Então foi incrivelmente assim, a gente viu a mão de Deus naquele dia para realizar o sonho dela. Foi simplesmente magnífico. E você deve ter muitas histórias para Tenho contar. muitas histórias lindas para contar, de união de pessoas tão diferentes, mas ali no mesmo propósito. Então tem muita coisa boa, muita coisa bacana. Você acha que hoje em dia, na sociedade que a gente está vivendo, embora você fale que tem em média 15 casamentos por sábado só naquele cartório, imagina nos outros, né? Sim. Mas você acha que o casamento está banalizado? Olha, eu acho que estava até um certo ponto. Até pouco tempo, na verdade. Porque a pandemia, ela mudou muita coisa. Ela mudou a mente de muita coisa, de muitas pessoas, né? Então, muitas pessoas tinham um certo pensamento antes da pandemia, mas com a pandemia a gente percebeu que a gente não é ninguém. Sim. Que vem um vírus que a gente não tem cheiro, não tem cor, não tem peso, a gente não sabe de onde vem, e aí? Nós somos simples mortais. Então mudou a percepção de muitas pessoas. E as pessoas começaram a refletir um pouco mais. Tanto é que muitas pessoas que eram amigados, moravam somente juntos, resolveram oficializar a cerimônia, né? Então, de certa forma, eu acho que não. Mas, por outro lado, ainda tem essa banalização por pessoas que já se casam falando que se não der certo amanhã se separa. É uma pena que isso ainda existe, né? Porque infelizmente tem isso. Sim. Vamos ver. Se não der certo, a gente se separa. É uma pena. Que eu acho que é os que vão de bermuda lá pro cartório. É bem assim. É bem isso mesmo. O amor é um sentimento ou uma decisão? Os dois. Os dois. Acho que primeiro você tem aquele sentimento. E para você continuar com ele, você tem que decidir. Então eu acho que os dois andam juntos. Acho que todos os dias você vai levantar com aquele sentimento, mas escolher se de fato você quer amar aquela pessoa. Sim. Então acho que os dois têm que andar juntos. Eu acho que se tiver só sentimento, acho que não vai dar muito certo. E se tiver só decisão, Também vai ficar meio complicado. Acho que os dois têm que andar juntos aí. O amor e também a decisão de você fazer aquele dia valer a pena. Né? Eu sempre comento com os casais, revivam os momentos. Né? Revivam os momentos, cultivem o sentimento e se escolham todos os dias. Eu sempre comento isso nas cerimônias. Então acho que são os dois, né? Sim. A escolha e o sentimento também. E essas histórias todas você transformou também num livro. Exatamente. Está chegando um livro por aí. Reuniram alguns celebrantes, escreveram um livro, Celebrante do Brasil, volume 1, que foi lançado ano passado. E esse ano vai ser lançado agora o volume 2. E eu fui convidado, eu sou um dos convidados como coautor desse livro. Então eu sou um dos coautores aí para o lançamento desse livro, que vai acontecer agora no dia 26 de março. E qual que é a ideia central? A ideia central é justamente contar a nossa biografia e essas histórias que a gente revive o tempo todo. Né? Contar essas experiências que nós temos celebrando o casamento. Como você mesma disse, cada casamento é um. Sim. Então, nós temos inúmeras coisas para contar. Inúmeras coisas para contar. Vou até contar um fato aqui de um casal que eu fui celebrar o casamento e a noiva pediu para enviar no meu WhatsApp os votos dela. Porque ela ia estar com vestido de noivo, não ia estar com o celular. E ela mandou no meu WhatsApp os votos dela. Então, eu tinha os votos dela, sabia o que ela havia escrito, mas não conhecia o que o noivo havia escrito. E na cerimônia eu pedi para que ele fizesse os votos primeiro. E quando ele começou a fazer os votos, eu percebi que aquelas palavras eu já conhecia de algum lugar. Achei estranho. Aí eu peguei meu celular e a noiva começou a me olhar, ela começou a rir. Aí quando eu fui checar aqui, ele estava praticamente lendo o que ela havia me mandado. Eu pensei, mas será que ele mandou errado, alguma coisa assim? Mas não, o que aconteceu? Ele pegou os votos do Google. E ela também. Então ambos pegaram os mesmos votos, exatamente. E não trocaram uma sequer palavra. E aí? E como a cerimônia foi descontraída, aí ela falou assim,
chumbo trocado não dói. Ele pegou na internet também, peguei e tá tudo certo. Aí todo mundo caiu na risada e deu tudo certo. Pelo menos ela levou na boa. Levou na esportiva. Eu não sei depois, né? Mas na cerimônia... Na lua de mel a gente não sabe o que aconteceu. Exatamente. Na cerimônia deu tudo certo, a gente riu a beça. Gente, agora tem chat GPT que ajuda Isso. lá. Ajuda muito. Agora o Ele chat modifica GPT, as palavras. Exatamente. Mas a gente já tem passado por diversas coisas, desde de vestido, rasgar no início da cerimônia, noivo, na hora de tirar foto, algum gesto, rasgou a calça. Muito atraso? Qual foi o maior atraso que você Outra coisa que mudou também. Outra coisa que mudou também, porque até a pandemia havia muito atraso, muito atraso. Tipo 2 horas? Um fato que aconteceu, e graças a Deus foi o único, foram 4 horas. 4 horas? 4 horas. 4 horas de atraso. Você devia cobrar por hora. Então, agora eu coloco multa, né? Porque por favor, não tem jeito, né? Mas hoje em dia não, é meia hora, 40 minutos, que tá bem tolerável, né? Então a média é isso daí. Aceitável. Aceitável. Né? Até para todo mundo chegar e tudo mais. Muitas vezes a maioria dos casamentos hoje são feitas em espaços como sítios, chácaras, etc. Então, às vezes tem aquela dificuldade para chegar. Então esse tempo aí é muito tolerável. Entendi. E já teve algum barraco no casamento? Você já venceu algum barraco? No casamento, não. Tipo mas... aquele negócio assim, tipo, alguém aqui é contra. Graças a Deus, não. Tipo novela mexicana. Graças a Deus, não. Mas já houve uma vez, um casal havia me contratado e estava tudo certinho para fazer o casamento deles. E eles foram no cartório da entrada no casamento. Mas quando chegaram no cartório, e ele foi com a mãe dele, e ela foi com mais algumas testemunhas, e quando ele estava dando os nomes lá para dar entrada, de fato, no casamento, ela não queria pegar o sobrenome do noivo. Ela queria manter com o sobrenome dela. Sim. E a mãe do noivo não aceitava, a sogra não aceitava, queria que ela pegasse o sobrenome. E o noivo mesmo nem aí? Nem aí. O problema era a sogra. Ele não fazia questão, e a sogra fazia questão, e elas foram a vias de fato. Sério? Sério. E aí? Aí que não teve mais casamento. Simplesmente no cartório cancelaram o casamento. Que não triste. teve mais casamento. Foi triste, foi muito triste. Aí não houve mais casamento. Por conta de uma besteira, gente. Coisa... Que hoje é uma coisa assim mais... É que antigamente tinha muito esse negócio de levar o nome da família. Tinha. Hoje não, gente. Hoje até o marido pode pegar o sobrenome da mulher. Exatamente. Se o sobrenome dela for mais bonitinho, né? Com mais cara de rico, pega o sobrenome dela e põe no seu. Combina mais, assim, né? Hoje os dois podem alterar, né, se quiserem, né? E nenhum é obrigado a fazer isso, né? Então, inclusive tá em alta de não mudar sobrenome. Tá em alta isso. Mas aí acho que tem que prevalecer o desejo do casal, né? E não, né? Desculpem os pais, respeito muito meus pais, mas acho que tem que prevalecer a decisão do casal. Até porque está constituindo uma nova família, exatamente, né? Assim, exatamente. A gente leva muito em consideração a sabedoria dos pais, o conselho dos pais, mas a decisão é do casal. Exatamente. Né? Senão, se já começa assim, não tem muito pra onde. Não ia muito pra frente, não. Não ia muito pra frente. Eu lembro que quando eu fui casar, a gente foi no cartório para acertar a papelada, e o meu marido tem um sobrenome, e no meio do sobrenome tem o D, é D Albuquerque. Uhum. E eu nunca gostei desse negócio, da, D, não gostei. Aí a menina falou assim, e você vai assinar como? Aí eu falei assim, se puder tirar o D, eu quero Albuquerque. Se for ficar D Albuquerque, eu não quero não. Ela, não, pode deixar sem o D. Que legal. E hoje tem uma facilidade até maior, hoje em dia está muito fácil a alteração do sobrenome, né? Mas aí vai de cada casal mesmo. Eu acho que o problema maior é quando a mulher quer ficar com o sobrenome no divórcio, né? Que ela precisa justificar ali, porque o homem fala, você vai tirar meu nome. E ela fala, não, esse nome já é meu. Infelizmente tem muito isso ainda. O povo briga. Aliás, quem quer brigar, arruma qualquer motivo, sim, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Mas eu sou agraciado porque eu vivo momentos felizes, eu trabalho com momentos felizes. Então todos os meus momentos de trabalho são de momentos felizes. Então eu estou compactuando ali, vivenciando momentos felizes. Se vão ser felizes depois, eu não sei. Mas naquele momento eles estão felizes. Mas graças a Deus eu tenho muitas amizades hoje que começaram através de uma cerimônia de casamento. André, uma curiosidade.
casamento de pessoas assim mais idosos, qual foi que você fez assim? Você fala no cartório ou fora? Fora. Porque Fora. no cartório ia ser mais comum, né? É, Mas eu alguém já que esteja realmente fiz. celebrando. Eu fiz uma cerimônia de casamento. O noivo, se eu não me engano, tinha 60 e poucos anos. E ela 50 e poucos anos também. Mas o que acontece? Eles já tinham sido casados. Ficaram, se eu não me engano, uns 30 anos casados. Se divorciaram. Cada um foi para um canto. Depois de alguns anos, eles se reencontraram. E aí se olharam, não, é você mesmo. A gente vai morrer junto. Meu E aí resolveram se Deus. casar novamente e eu celebrei o casamento Dupla deles. emoção, Sim, então, sim, né? Porque sim. estava reconstruindo uma família. Mas de pessoas mais idosas, então eu tenho feito muita cerimônia de bodas, né? Então, há pouco tempo eu realizei uma bodas de 50 anos, são bodas de ouro. E tem muita história, muita história. E foi simplesmente surreal, foi maravilhoso contar a história deles. E aprender com eles também, né? Sim. Porque com essas histórias eu acabo aprendendo também, né? São muitas lições que vêm através dessas histórias. E isso acaba me enriquecendo. Até, como você havia perguntado, sobre as inspirações, cada casamento vem com algum detalhezinho ali. Vem dos próprios casamentos. Exatamente, que se né? torna uma inspiração para outros depois. Então isso tem me ajudado, essas histórias têm me ajudado. Eu queria que você. A gente está quase indo para o fim, passa rápido, né? Passa rápido. Mas Podia ficar conversando muitas horas aqui sobre Muitas, casamento. com certeza. Mas depois a gente vai lá no lançamento do livro dele e vem contar para vocês. Será maravilhoso, vocês estão convidados. Mas eu queria que você trouxesse uma palavra ou um incentivo das pessoas que de repente já têm uma certa idade e acham que nunca vão encontrar o amor da vida, que vão morrer sozinhas. Queria que você desse essa palavra de inspiração, porque você vê muito a celebração do amor. Sim. E eu acho que os antigos sempre diziam, né? Tem sempre um chinelo para um pé cansado, uma tampa para uma panela. E isso é uma verdade, isso é uma verdade. Porque você já procurou saber a idade de um sonho? Tamanho de um sonho? Quando ele tem que ser obrigatoriamente realizado? Não tem. Sonho é sonho. Né? Então, se a pessoa tem aquele sonho de constituir uma família, de ter alguém do lado, de demonstrar afeto, carinho, emoção, amor, não tem idade. A partir do momento que ela esteja viva, ela tem que viver todas as emoções que são pertinentes à vida. E celebrar o amor, o casamento, é celebrar a vida. Então não tem momento para isso acontecer. Né? Eu já vi casais de idosos que quando se casaram, né, não teve aquela coisa, porque antigamente era meio que você vai casar com fulano e tá, né, era aquilo, né? Mas com a convivência veio o sentimento. Sim. E depois na renovação de votos, eles eram hiper mega apaixonados. Então eu já vi, inclusive nós temos relatos de pessoas que morreu hoje, o outro estava bonzinho, logo faleceu também, porque sentiu falta daquele. Sim. Então não tem idade para amar. Todas as idades vocês devem amar. Então não tem idade para você dizer que esse sonho não pode ser realizado. Né? Acho que o importante é você viver esse momento celebrando o amor. E para quem já achou o amor, está pensando em casar, tentando organizar aí um casamento, quais dicas que você dá? Nossa, tem muita dica. Tipo viu? assim, a primeira dica, não contrate a celebrante do casamento dele. É isso mesmo. Bom, tem muitas dicas importantes, mas eu sempre friso um detalhe muito importante. Vai se casar? Contrate uma assessoria. Contrate uma assessoria que ela vai dar todo o apoio, né, para que seja realizado aquele evento de uma forma ou até melhor do que eles imaginam. Porque ela já conhece os profissionais, os trâmites, como que funciona, como que não funciona. Então ela vai gerenciar aquele momento incrível. Então, começando, contrate uma bela de uma assessora, que ela vai dar todo o apoio para que esse sonho seja realizado da melhor forma. Né? E eu sempre comento, faça valer a pena o seu sonho. Ah, porque o dinheiro está curto. Calma. Coloque o seu sonho para valer a pena, faça acontecer, que as coisas começam a vir de uma forma tão inesperada
E eu vejo muitos casais que, poxa, eu não tenho condição, você vai ver no final, fazer aquela festa lindíssima. Eu costumo dizer que Deus tem compromisso com o casamento. Tem. E É Ele fato isso. gosta de famílias reunidas. Então eu falo assim, gente, põe na mão de Deus, queira primeiro casar, né? Acha alguém queira casar e fala para Deus o que você quer que as Exatamente. coisas vão E case com quem que você ama de verdade, né, gente? Olha, eu sou casado há 10 anos com a doutora Raquel Félix, ela é dentista, temos uma filha de 5 anos, e pra gente parece que nós casamos esses dias. A gente sempre tenta reviver esse momento nosso, né? Sempre tenta deixar nosso casamento bem, casamento legal, sem nada forçado, sem aquela cobrança. Então são duas pessoas que vivem uma harmonia, né, de sentimento. Isso é muito gostoso, muito leve. Diálogo, né? Diálogo, isso não pode faltar. É verdade. Diálogo. Isso é muito importante. Entre nós mesmos. Fim de semana eu nunca estou em casa. Fim de semana eu estou sempre realizando casamentos. Mas a gente tem essa sintonia, né? De saber que eu estou no meu trabalho, na minha função. Acho que é isso. Acho que casamento é você se doar um pouquinho de cada a fim de um propósito. Ai, que bom. Eu não tenho dúvidas de que eu estava comentando. Eu acho que quase todos nos meus podcasts eu acabo falando a mesma coisa, mas não é porque eu sou repetitiva, é porque é um fato que as nossas profissões são ferramentas na mão de Deus. Sem dúvida. E Deus tem propósitos com a gente naquilo que a gente está fazendo. Né? Então, a Bíblia fala, né, que quando a gente for fazer alguma coisa, que a gente faça como se fosse fazer para o Senhor. Né? Então, quando a gente faz isso, a gente vê os frutos disso e o reconhecimento também. Sem dúvida. Então, que Deus continue te usando. Amém. Como ferramenta nas mãos dele. Amém. Que você possa alcançar muitas pessoas com a sua alegria, com a sua simpatia, com a sua forma tão simples, mas não ao mesmo tempo que é simples, não é simplória, de viver o amor. Sim. Né? Porque eu acho que isso faz com que as pessoas queiram cada vez mais estar juntas. Eu acredito que pessoas como você faz com que o amor das pessoas sejam despertados. Às vezes as pessoas não sabem exatamente o que é o amor. Sim, sim, é verdade. Né? E às vezes, através das suas palavras, ela fala assim, olha, eu amo mesmo. Que legal. Olha, eu quero estar Verdade. junto mesmo. Então, que Deus continue te usando, que Deus continue te abençoando, seu lar, sua esposa, sua filha, e continue te inspirando cada vez mais para que você continue celebrando casamentos e uniões assim cada vez mais verdadeiras e duradouras, que está precisando. É verdade. Amém, amém. Agradeço muito as suas palavras, o carinho. E de fato, eu sempre comento isso, que eu celebro o melhor dos sentimentos e de uma forma genuína, de uma forma leve, como você mesma disse, simples, não precisa de palavras rebuscadas para celebrar esse momento. Então, com palavras simples, mas com o coração transbordando ali, para que aquele momento se torne de fato especial para o casal e para os familiares, né? Então, e outra coisa também, eu vivo isso, né? Isso é reflexo do que eu vivo em casa. Então vivo isso e tento demonstrar isso para os casais. Então eu me sinto mesmo usado por Deus para celebrar casamentos. E agora vem aí essa nova etapa, né, do livro, que vai ser mais um degrau aí alcançado, e muito feliz. É isso aí. E você aí que está pensando aí em casar, o que eu vou fazer? Começa a seguir. Ó, que tem altas dicas, ele vai em cada lugar tão lindo, gente. Muitos lugares lindos. Eu fico assim, eu quero casar de novo. Eu já celebrei outros estados também, né? Então eu já celebrei Bahia, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais. Então eu já rodei vários estados celebrando casamentos e diversos tipos de locais realizando casamentos também. Então cada casamento de fato, ele é único e é especial. E tem experiência para contar. Muitas. Eu quero deixar uma lembrancinha do nosso podcast. Uau, que chique, obrigado. Nossa canequinha. Olha que bacana, um adesivinho gente. Também Chiquérrimo. Lá dentro. Chiquérrimo, para olha você só. tomar um cafezinho, lembrar desse momento, né? E que Deus continue te abençoando. Mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço. Por dispor, né, dessa experiência incrível de abrir o seu coração. E eu sei que vai inspirar muitas pessoas que estão ali do outro lado.
É essa a intenção, é inspirar as pessoas, mostrar que realmente o amor deve ser vivido em todo o tempo. E eu agradeço você pelo carinho, desejo sucesso também, essa Kombi maravilhosa, né, e que venha muitos mais episódios maravilhosos pela frente. Com certeza. E depois eu quero que você volte em outra oportunidade para contar mais experiências. Voltaria porque história tem de monte. Tá certo. E você que tá em casa, ó, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar. E outra, principalmente, não se esqueça de celebrar muito o amor. É isso aí. Até o próximo episódio, se Tchau, Deus tchau, quiser. gente.